começar com o Cruzeiro, porque tem amistoso no sábado contra o Bragantino, no interior de São Paulo. O jogo é às 6h30, pode anotar, tá? Vai ser ao vivo com transmissão do Sport TV. Você vai poder ver esse time do Cruzeiro. Será que vai ter Vidalva na lateral esquerda, improvisação? A gente responde. Giovana Pires tá na Toca da Raposa. Hoje de manhã teve treino aberto e entrevista do Leonardo Jardim. Giovana, boa tarde. Conte-me tudo, não esconda nada. Ei, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. A gente pôde acompanhar o início dessa atividade aqui na Toca da Raposa 2, só aquele aquecimento mesmo dos jogadores já em preparação para esse próximo amistoso do próximo sábado contra o Bragantino. O Bolassi, atacante do Cruzeiro, não participou da atividade de hoje, mas está tudo bem com o jogador. De acordo com o Cruzeiro, ele foi liberado hoje pela manhã para renovar o visto de trabalho, mas à tarde está de volta aqui na Toca para poder fazer um trabalho à parte. E é o que ele vem fazendo, inclusive, dos últimos dias, evoluindo fisicamente, de acordo com o Cruzeiro. Nessa conversa com o Leonardo Jardim agora há pouco, o técnico do Cruzeiro falou que está usando esse período sem jogos, principalmente para ajustar 4 pontos na equipe. O primeiro deles é a evolução intensa, querendo a intensidade do time ao longo da temporada. Tem trabalhado também a parte tática, usando os jogadores para ensinar, explicar o que ele pensa para 2025. Tem trabalhado também a parte psicológica, diz que tem feito trabalhos dentro e fora de campo para ver a equipe cada vez mais unida em 2025. E, por fim, o técnico Leonardo Jardim também tem usado esse período sem jogos para poder usar os jogadores, analisar, entender o que tem de melhor para essa temporada e pensar aí sim em como utilizar a equipe em 2025. Até falando sobre esse assunto, sobre titularidade, o técnico diz que não tem essa de 11 titulares no Cruzeiro, não, e vai usar realmente quem estiver melhor fisicamente em cada partida. Vamos acompanhar o que disse Léo Jardim. E com certeza que não vamos apresentar num jogo todos os jogadores técnicos, os jogadores que a galera gosta. Com certeza que os jogadores que tiverem maior performance vão jogar mais, os que tiverem menor performance vão jogar menos. Mas nesta fase inicial vai haver oportunidades, porque vai haver vários jogos e a seguir cada jogador tem que ter essa capacidade de mostrar realmente porque é que o treinador vai o escalar mais vezes do que outros. Estou completamente jardinizado porque ele me conquista nas coletivas. A clareza, Garcês, a clareza dele, aqui ó, fica com raiva. Quando eu falo aqui também, ó, tô jardinizado, como fiquei pepalizado em outras épocas, nós ficamos, né? Hoje eu tô jardinizado só pelas coletivas. Imagina quando esse homem organizar esse time, hein? Quando esse homem organizar esse time. Você vira uma mosca pra ele. É óbvio, é óbvio. Mas tem que mudar, não pode ser a mesma. Eu estou jardinizado, por favor. Não, nós vamos mudar. Criatividade. Nós vamos fazer outra. Repare que algumas vezes... Porque é o seguinte, isso não é tudo no futebol, mas se não tiver isso que ele fala algumas vezes ali, competitividade, intensidade, que os times jogam assim, principalmente nos jogos em casa, que nós precisamos igualar nisso, porque ele tem qualidade, então ele precisa igualar nisso. Ele fala isso toda a coletiva, Garcês. Boa tarde. Se ele fala na coletiva, boa tarde a todos, boa tarde para quem está assistindo. Se ele fala isso na coletiva, ele fala muito mais lá dentro do vestiário. Ele fala muito mais dentro do vestiário, principalmente porque é isso que a gente pede um pouquinho mais na intensidade, na marcação do Cruzeiro. Né? A gente fica preocupado desde que saiu, desde que ele chegou. A primeira coisa que a gente preocupa assim, que arrume o sistema defensivo do Cruzeiro, né? E essa cobrança que ele tem, que ele fala isso na coletiva, com certeza isso vai sonar também ainda no vestiário. E eu acredito muito que isso esteja na cabeça já dos jogadores, porque eles vão ter que trabalhar muito, vão ter que ralar muito. A gente estava hoje para você que está chegando agora, aqui nos Donos da Bola, nós estávamos hoje no ar, lá na Band News, aliás, de segunda a sexta, 11 da manhã, Band News na área, nos 89.5, também aqui neste canal de YouTube. E aí eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro, que me falou sobre essa questão dessas cobranças muito intensas. É curioso, né? Os treinadores, os gringos que passaram pelo Cruzeiro, os 3, contando com o Léo Jardim, foram... não teve Larcamon, foram 4. Foram 4. Né? Que foram Pesolano, Pepa, Larcamon e agora o Jardim, os 4 gringos, né? Todos cobravam muito essa questão de intensidade, etc e tal. O Nomás. Só que sempre o Nomás. O Pesolano tinha uma tara com esse negócio de peso, de jogador, e o Léo Jardim também. E hoje, a gente, conversando com uma pessoa do Cruzeiro, falou dos controles diários
que vão desde níveis de fadiga, o peso na balança mesmo, conferido todos os dias, aspectos psicológicos, o jogador está com a cabeça boa ou não. Por exemplo, Fabrício Bruno está com um problema importante, né, na família. Eu sei o que é, mas não vou entrar nesses detalhes aqui. Importante o problema. Então, Fabrício Bruno, cabeça está lá, o problema é muito grave. Quer dizer, muito grave não, muito sério. E aí, inclusive ontem me disseram que, não, vai cuidar disso aí primeiro e tal. Então o cara tá com a cabeça em outro lugar, com um problema, dá uma segurada, pesa todo dia, o controle muito intenso e, falando em intensidade, essa cobrança diária. E aí, quando você começa a olhar para as formações que ele vem fazendo, nos treinos, nos jogos treinos, ele vem mudando muito, mas parece que ele já tem meio que um esboço de time, por exemplo, para o Red Bull no final de semana. É o que a gente vai discutir isso aqui. O que mais te chamou a atenção aí nessa coletiva aí, meu ursinho carinhoso? Boa tarde para você, boa tarde para os amigos no estúdio, telespectadores. Eu acho que um recado é muito claro. O Jardim, para manter a sua equipe em alto nível de competitividade e também em nível técnico, teremos dificuldades de sabermos as equipes que virão a campo com Leonardo Jardim. Eu espero, ele disse bem claramente, a gente acompanhou no VT, não acredita em 11 jogadores. Então, óbvio que em determinado momento ele pode repetir uma equipe, mas ele acredita muito mais em todos estando integrados ao sistema, entendendo exatamente o que precisam de fazer. E ele vai sim pensar num Cruzeiro muito equilibrado. Acho muito interessante quando ele sabe, né? Tem o conhecimento, o Elton deu aulas mais uma vez aqui, né? Quando disse recentemente a respeito de 15 titulares em uma equipe, exatamente trocando em miúdos a fala do Jardim, né? De não acreditar em 11 jogadores apenas. E também quando ele diz algo que já dissemos aqui no programa, da questão do Cruzeiro estar muito atrás, não estar pronto, de ver outras equipes à frente no trabalho do Cruzeiro. E o mais importante, o torcedor do Cruzeiro pode ter certeza, né? Independente da qualidade, porque somente você juntar jogadores de um elenco qualificado, como ele reconhece que o elenco do Cruzeiro é qualificado uma vez mais, não adianta você juntar toda essa turma dos melhores, colocar em campo e não ter um time. Ele vai fazer um time, mas um time que seja equilibrado. Se algum dos melhores tiverem que ficar no banco de reservas para esse time ter competitividade, agressividade física contra o seu adversário, isso vai acontecer. Qualquer jogador, né, Malu? Cara, independentemente de tamanho. Sim, eu penso que qualquer jogador tá nessa aí, o HG. Mas, qualquer... Everton, as coletivas hoje, boa tarde para todo mundo, as coletivas hoje, por a gente não estar diretamente dentro do CT, de uma forma contínua como a gente ficava, a gente tenta entender o que está acontecendo através das entrevistas coletivas. E quando o Leonardo Jardim, ele traz que na Copa Sul-Americana a gente precisa colher o maior número de pontos e depois a gente pensa o que vai acontecer, é aquilo que a gente tinha tratado ontem, do alcançar uma determinada pontuação que te dá tranquilidade da primeira colocação na Sul-Americana, que é o que importa, e depois você pensa em dosar. Então, ou seja, e ele dá o exemplo também da Champions que ele jogou com o Mônaco. Na Champions, ele tinha um time que era mais usado como ideal, como os 11 ideais, mas no campeonato francês, ele tinha uma rotatividade maior, que é a utilização dos 15 titulares, dos 13 titulares, jogadores que você movimenta, que você faz trocas e mesmo assim mantém a qualidade do seu elenco, a qualidade dos seus 11 iniciais. Então a gente já entende que o torcedor cruzeirense pode sim se preparar para ver jogadores do calibre de Dudu, de Matheus Pereira, de Gabigol, tendo rotatividade. E ele entrar com, ou não entrar com o Matheus Pereira num jogo inicial, não se assuste, torcedor, porque isso faz parte, isso pode vir a acontecer.
e vai acontecer nesse Cruzeiro do Leonardo Jardim. Então o que você está dizendo, eu posso entender que eventualmente nós podemos ver Matheus Pereira, Dudu e Gabigol juntos. Eventualmente, mas que ele não vai ter dependendo nos dos 11 adversários. A turma que, tem que ter 11 titulares, vai sofrer demais com o Leonardo Jardim. Vai sofrer. Que não vai ter. Mas ele tem que ter um time titular ali, que a gente saiba escalar. Do 1 ao 11, vai sofrer não vai ter. demais Mas com o Léo Jardim Leonardo tá certo, Jardim. gente. Tá certo. Eu acho que ele tem ele que dar tá certo. rotatividade pros caras. É que aqui ter 17 jogadores que estão jogando frequentemente. Eles estão os caras. Tá jogando com 17, 18 jogadores que estão jogando direto. Você tem um elenco qualificado, Aí não chega tem? na hora da fase final, perde o centroavante, perde o extremo. Aí você bota o cara reserva que tá jogando. Tá jogando. Quer dizer, aí você perde menos. Eu concordo com isso. Não tem necessidade de ter um titular, mas tem alguns caras que são peças e são pilares fundamentais de um time. Não, você não vai repetir aquilo que você falou na rádio, não, né? O que eu falei na rádio? Não lembro. Que é qualidade acima de tudo e não equilíbrio. Não, peraí, não falei isso. Falou. Em momento algum eu disse Falou, isso. foi a discussão principal que você teve com o Valor. Você está distorcendo o que eu disse. Eu disse que com todo mundo bem fisicamente, a qualidade tem que prevalecer em campo. Não, a qualidade não tem que prevalecer. É isso que eu disse. O equilíbrio de uma equipe tem que prevalecer em campo. Foi isso que eu disse. Porque a qualidade a qualidade não conseguiu prevalecer no Cruzeiro desde o ano passado. Para mim, a qualidade O Léo tem que Jardim prevalecer. discorda de você, tá? E tá tudo bem. Mas o ponto primordial nessa situação é o seguinte: alguns nomes são peças basicamente fixas. Por exemplo. Quando você tirava... Vou pegar o exemplo do Mônaco dele inicialmente, tá? Para trazer aqui pro Cruzeiro. Não que esses caras joguem o mesmo tanto que os caras jogavam no Mônaco dele. O Bernardo Silva, Mbappé, por mais que você rode o elenco, eles ficam enquanto eles podem. Você não tira o Bernardo Silva e o Mbappé. Thiago, mas quando você time. mantém Dudu, Gabigol e Matheus Pereira no time, eu nem você cheguei perde lá. muito no jogo sem Eu nem bola. cheguei lá. E é uma preocupação dele. Eu nem cheguei lá. Não, mas não, O Dudu não é um cara que você perde no jogo sem bola. É o que mais marca dos três. Sim, concordamos. O Dudu não é um cara que te faz perder no jogo sem bola. O Gabigol, em alguns momentos, sim. O Matheus Pereira, em alguns momentos, sim. Mas o Dudu, não. O Dudu te entrega no jogo sem bola. Então, eu acho que, na maior parte do tempo, esses três que você citou, eles têm que estar no time. Pela qualidade que eles têm. Eles são diferenciados. Eles decidem jogos. Dois aí nós já vimos decidir campeonatos. E são caras diferentes. E assim, mas o não Gabigol pode decidiu um usar campeonato. isso, Ele vai usar isso. Mas não pode entrar na rotatividade, por exemplo, em algum momento. Você faria rotatividade com o Gabigol? Eu faria. Faria. Total. Tem que fazer Eu acho que rotatividade faz com quando quem ele tiver necessita, necessidade. com quem necessita e com quem não consegue entregar aquilo que ele pede dentro de campo. Mas o E Gabigol, melhor- você e consegue o- cravar e que o- não consegue entregar? Não, eu não tô Não, cravando. a gente não tá Eu só falando eu tô isso, baseando no que a o gente tá técnico, baseando na- no que no o revista técnico coletiva. tá Poxa, falando. gente, nós já vimos que o Só Gabigol que ele não consegue vai entregar. ter esses vícios de, o Gabigol consegue entregar. A gente já viu, não, irmão. Independente da sua história egressa daqui pra trás, é o hoje do Cruzeiro. É 2025, é entregar agora. E ele não vai ter esse tipo, não, o Gabigol tá precisando, por exemplo, de uma rotação de elenco, mas eu vou deixar que é o Gabigol, né? Não, rotação de elenco, mas rotação de elenco na cabeça de vocês é questão física ou questão de necessidade de enfrentar Física, o as duas adversário? questão tática, leitura de elas adversário. estão entrelaçadas. Leitura de entrelaçadas. Eu não tiraria o Gabigol, eu não tiraria o Gabigol em momento algum. Leitura de adversário. Às vezes você pode fazer uma leitura do seu adversário, que é um técnico Você precisa super do dinheiro estudioso, como a presença que você- diária, Isso. por exemplo, um jogo aéreo. Exato, mas que você precisa mais de um ele cara mesmo de já área. disse que não adianta ficar cruzando bolas pro Gabigol. Você vai jogar na altitude, por exemplo, contra o Mushuki Rune. Só exemplo, não sei se ele vai fazer isso não. Você precisa de um atacante que vença mais duelos aéreos. Pode ser, cara. Então, Ou então você tira os extremos que cansam rápido num jogo de altitude. faz o meio Isso, campo. utiliza mas- dois utiliza atacantes. dois. Então, é pra pensar no jogo. A rotatividade é pra tática também. Tática também. Não é só física, é tática Não, também. eu entendo a rotatividade mais como tática que física. Física, na verdade, está praticamente Eu acho que preservando o essa jogador. são O Cruzeiro, aliados, que é um né, time Tio? pouco São físico, aliados. não. O que tem chamado a atenção do Leonardo Jardim é um Cruzeiro pouco físico. Isso tem sido um problema. Ano passado, ficamos o ano inteiro aqui falando do Atlético pouco físico. E esse ano é uma coisa que incomodou o Léo Jardim, isso é informação. De ter um time pouco físico. Ele quer um time com os caras sendo mais físicos. Uns caras que joguem muito sem bola. Sabe o que é a impressão? Gente, impressão, tá? Que o Cruzeiro não vai ter um jogo muito bonito de se ver. Mas em busca de um jogo eficiente. De entrega. De entrega. Não, eu acho que não vai ser bonito. Sabe aquele jogo do Diniz, dos melhores momentos do Diniz,
como treinador e não no Cruzeiro, que era bonito de ver. Você Ele viu não o Fluminense, treinou o Cruzeiro, ele passou pelo Cruzeiro. passou pelo Cruzeiro, mas nos grandes momentos dele como treinador, por exemplo, o Fluminense teve uma época que era bonito de ver e tal. O Cruzeiro não vai ter isso. Torcedor A quer um time impressão que eu tenho. competitivo, Everton. Time eficiente, mas um jogo que não Torcedor vai ser quer ver mais um time bonito. que dispute, para usar um termo que você não quer ver um time panda, tá cansado de ver um time panda. O Cruzeiro só não tomou gol no Campeonato Mineiro contra o Tombense. Fora isso, toma gol, Cruzeiro. Por que a gente elogia quando você chega com a O informação? Racing joga bonito, gente? Torcida Celeste, uma ótima noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz e preste atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Cruzeiro não desiste desse cara que vocês estão vendo aí, atacante Luiz Araújo, que vem se destacando com a camisa do Flamengo, vem jogando muita bola e é uma prioridade do técnico Leonardo Jardim, né? O treinador português quer fazer dele assim, uma peça fundamental, igual o Bernardo Silva, não comparando jogadores, mas o Bernardo Silva tinha uma importância muito grande naquele time do Mônaco, e o Luiz Araújo não é diferente, é um cara que chega para agregar muito. Gosto muito do futebol do jogador, joga na direita, joga na esquerda, joga no meio, um cara assim muito intenso, e o Leonardo Jardim tá pedindo essa intensidade, o cara não para de correr na equipe do Flamengo e chegaria, né, no Cruzeiro assim para ser uma peça fundamental, né, um cara que chega para ser titular mesmo, realmente, da equipe do Cruzeiro. Então essa informação que acabou de sair, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham, né, de ver o Luiz Araújo com a camisa do Cruzeiro chegando para ser titular. Ontem eu trouxe uma novidade também que o John Ares, né, teria interesse, né, o Cruzeiro teria interesse nesse jogador, né, o Cruzeiro está procurando jogadores assim, só o staff do atleta até acredita que poderá ter sucesso nessa negociação, mas o Fluminense terá que negociar o atleta, terá que aceitar negociar o jogador. Então assim, o Luiz Araújo, né, se o Cruzeiro depositar uma grana altíssima por a contratação desse atacante rubro-negro, eu tenho certeza que o atleta irá gostar do projeto e pode sim rescindir seu contrato com o Flamengo a qualquer momento e vir jogar na equipe do Cruzeiro. Então essa informação que saiu agora, amigas e amigos, eu quero saber de vocês o que vocês acham de ver o Luiz Araújo vestindo a camisa do Cruzeiro nessa temporada. Jogadores também que estão em baixa no Cruzeiro, estão emagrecendo, no caso do volante Wallace, entre outros jogadores. Ou seja, o Leonardo Jardim quer deixar um plantel muito forte e conta com esse jogador de alta qualidade. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!